Olá, me chamo Davi Borges, sou aluno da disciplina de Direito Empresarial 2 e hoje eu vou tratar do texto Critérios Distintivos da Responsabilidade dos Administradores de Sociedades por Ações no Processo de Falência, texto escrito pelo professor Gerson Branco e José Braulio Fonseca. Então, o objetivo do artigo é tratar das formas de responsabilização dos administradores de SA em situação de falência, que é a ação de responsabilidade civil, tratado no artigo 82 da Lei de Falências, e a desconsideração da pessoa jurídica, tratado pelo artigo 50 do Código Civil. Os efeitos de ambos são bastante semelhantes, mas os fundamentos e os procedimentos de ambos são distintos. Falando deontologicamente dos fundamentos de responsabilidade dos administradores, nós temos os deveres fiduciários, que é a obrigação legal e ética dos administradores de agir no melhor interesse da empresa e também de seus acionistas. Então, um desses deveres é a diligência, que é o que um homem ativo e probo empregaria nos seus próprios negócios e assim trata a empresa como se fossem os seus próprios negócios, nesse sentido. A lealdade, que é priorizar os interesses da companhia, e informação, né, esse dever de informar tanto aos acionistas quanto ao mercado. Em contexto de crise, a ideia é promover medidas de superação da crise, né, por esse administrador, conforme o artigo 47 e 75 da Lei de Falências. O administrador, então, deve agir mesmo que não haja o apoio do controlador, sob pena de ser responsabilizado pessoalmente pela sua omissão, né, com seus próprios bens. A ação de responsabilidade civil se fundamenta em dano, culpa e nexo causal. Então, ele requer uma ação própria em um processo autônomo, nas regras do processo civil, com ampla produção de provas do prejuízo, né, amplas provas justamente desse dano, da culpa e do nexo de causalidade. A finalidade é recompor patrimonialmente a companhia por essa perda. Como exemplo, nós temos as decisões dolosas, que é a intenção do administrador de prejudicar os credores, o alto benefício, que é obter vantagens individuais em detrimento da empresa, e a negligência, que é a falta de cuidado do administrador, que deveria ser demonstrada, mas não é por uma omissão dele. A desconsideração da personalidade jurídica, né, de forma distinta, se fundamenta em fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Ela serve para proteger credores e não exige prova de culpa. A intenção é arrecadar os bens pessoais do administrador para cobrir as obrigações sociais da companhia. Então, ela pode ocorrer incidentalmente também no processo falimentar, sem que haja necessariamente um processo autônomo, né? Esse processo de falência tem essa questão incidental, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Resumindo, a ação de responsabilidade trata de um dano causado por uma má gestão, que ela pode ser passível de indenização do administrador. Essa ação ela é própria e é com produção probatória, né, para tratar do dano causado à companhia. Não inabilita o administrador e não necessariamente se estende à falência. Já a desconsideração da personalidade jurídica trata de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O efeito é a arrecadação imediata de bens, né, por execução dos bens pessoais do administrador, e pode ser uma questão incidental no processo de falência, não necessariamente com uma ação autônoma para tratar desse assunto. A ação de responsabilidade civil ela deve ser priorizada para a recomposição do patrimônio, e a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional para proteger os credores quando há a fraude, né? Nas implicações práticas, a renúncia do administrador nesse período de crise, ela não exime ele de responsabilização, né? Então, a omissão pode ser um caso de dissolução irregular e um fundamento para que ele seja culpabilizado com desconsideração. Inclusive, o administrador que não denuncia atos ilícitos anteriores do antecessor, do predecessor, também pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados. Após a falência, o administrador judicial pode propor ação de responsabilidade sem necessidade de assembleia. A massa falida pode intervir em ações anteriores à falência. E o próprio falido ou sócios podem propor ações excepcionalmente se houver omissão ou conflito de interesse com o administrador judicial, conforme lei de falências. É isso, muito obrigado.